texto, né, de um jornal para o Caboclo das Sete Encruzilhadas do mestre Yatamã. Agora eu vou ler aqui para vocês esse pequeno texto aqui. O Caboclo das Sete Encruzilhadas. O conceituado escritor Leal de Souza, redator-chefe do jornal A Noite do Rio de Janeiro, publicou uma série de artigos sobre o espiritismo no ano de 1932. Alguém aqui era nascido? No jornal Diário de Notícias, né, o jornal chamava Diário de Notícias, reproduzimos a seguir o artigo intitulado O Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então ele colocou assim, o Leal de Souza: se alguma vez tenho estado em contato consciente com algum espírito de luz, esse espírito é, sem dúvida, aquele que se apresenta sobre o aspecto agreste e o nome bárbaro de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sinto ao nosso lado, pelo bem-estar espiritual que nos envolve. Pressentimos a grandeza infinita de Deus e, guiados pela sua proteção, recebemos e suportamos os sofrimentos com uma serenidade quase ingênua, comparável ao enlevo das crianças, nas estampas sacras, contemplando da beira do abismo, sob as asas de um anjo, as estrelas do céu. O Caboclo das Sete Encruzilhadas pertence à falange de Ogum. Veja bem, ele começou a se manifestar na linha de Ogum. Depois ele veio da linha de Oxóssi e no meu mestre ele se manifestou na linha de Oxalá. Então é uma entidade que corre quase todas as vibrações, né? Por isso que eles chamam Sete Encruzilhadas. E sob a irradiação da Virgem Maria, desempenha uma missão ordenada por Jesus. O seu ponto emblemático representa uma flecha atravessando um coração, de baixo para cima. A flecha significa direção, o coração sentimento, e o conjunto significa orientação dos sentimentos para o alto, para Deus. Então ele fez o primeiro ponto que ele riscou foi o brasão, né? É uma flecha e um coração. Então é isso que significa esse brasão. Estava esse espírito no espaço, no ponto de interseção de sete caminhos, chorando sem saber o rumo que tomasse, quando lhe apareceu na sua infindável doçura Jesus, e mostrando-lhe em uma região da terra as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a seguir, como missionário do consolo e da redenção. E em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade, e para se colocar ao nível dos trabalhadores mais humildes, o mensageiro de Cristo tirou seu nome do número dos caminhos que os desorientavam e ficou sendo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Iniciou assim a sua cruzada, vencendo na ordem material obstáculos que se renovam quando vencidos, e dos quais o maior é a qualidade das pedras com que se deve construir o novo templo. Entre a humildade e doçura extremas, a sua piedade se derrama sobre quantos o procuram, e não poucas vezes, escorrendo pela face do médium, as suas lágrimas expressam a sua tristeza diante dessas provas inevitáveis a que as criaturas não podem fugir. Às vezes ele chorava no atendimento para mim. A sua sabedoria se avizinha da onisciência. O seu profundíssimo conhecimento da Bíblia e das obras dos doutores da Igreja autorizam a suposição de que ele, em alguma encarnação, tenha sido sacerdote. Porém, a medicina não lhe é mais estranha do que a teologia. Acidentalmente, o seu saber se revela, uma ocasião para justificar uma falta por esquecimento de um de seus auxiliares humanos. Explicou minucioso o processo de renovação das células cerebrais, descreveu os instrumentos que servem para observá-las e contou inúmeros casos de fenômenos que as atingiram e como foram tratados na Grande Guerra deflagrada em 1914. Olha na época que ele já falava dessas coisas. Hein? 1932, 1914 ele já falava dos processos cerebrais, etc.
Também para fazer os seus discípulos compreenderem o mecanismo, se assim posso expressar-me, dos sentimentos, explicou a teoria das vibrações e dos fluidos. E em uma ascensão gradativa, na mais singela das linguagens, ensinou aos homens de cultura desigual as transcendentes leis astronômicas. De outra feita, respondendo à consulta de um espírita que é capitalista em São Paulo e representa interesses europeus, reproduziu um estudo admirável da situação financeira criada para a França, pela quebra do padrão ouro da Inglaterra. A linguagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas varia, de acordo com a mentalidade de seus auditórios. Ora chã, ora simples, sem um atávio, ora fulguramente nos arrojos da alta eloquência. Nunca desce tanto que se abastarde, nem se eleva demais que se torne inacessível. Nunca, né? Ele fala como... E nunca fala tão errado como parece uma pessoa que não tem conhecimento. Fica no meio, você entendeu? Sua paciência de mestre é, como sua tolerância de chefe, ilimitada. Leva anos a repetir em todos os tons, através de parábolas, por meio de narrativas, o mesmo conselho, a mesma lição, até que o discípulo, depois de tê-la compreendido, comece a praticá-la. A sua sensibilidade ou perceptibilidade é rápida, surpreendendo. Resolvi certa vez explicar os 10 mandamentos da lei de Deus aos meus companheiros. E à tarde, quando me lembrei da reunião da noite, procurei, concentrando-me, comunicar-me com o missionário de Jesus, pedindo-lhe sobre o mandamento primeiro. Ao chegar à tenda, encontrei o seu médium, que viera apressadamente das neves do município de São Gonçalo, por uma ordem recebida à última hora, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, baixando em nossa reunião, discorreu espontaneamente sobre aquele mandamento, e concluindo disse-me: agora, nas outras reuniões, podeis explicar aos outros como é vosso desejo. Entenderam essa parte? O médium, esse rapaz Leal Souza é médium, né? E ele ia dar uma aula sobre os 10 mandamentos para os filhos dele, lá no terreiro. E ele pediu para o Caboclo das Sete Encruzilhadas ajudar sobre o primeiro mandamento que ele não lembrava. Entendeu? Quando ele foi, o médium estava lá. O Zé de Moraes estava lá. E aí o caboclo baixou e explicou. E ele falou: você me pediu lá na sua casa. Certo? Essa explicação dos outros. Como você quer fazer, aí depois você fala. E esse caso se repetiu. Havia necessidade de falar sobre as 7 linhas de Umbanda. E incerto sobre a de Xangô. Implorei mentalmente o auxílio desse espírito. E de novo o seu médium, por ordem de última hora, compareceu à nossa reunião, onde o grande guia esclareceu, em uma locução transparente, as nossas dúvidas sobre essa linha. Incrível, né? A primeira vez em que vi os videntes os vislumbraram, no início de sua missão, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou como um homem de meia-idade, a pele bronzeada, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa onde brilhava as letras de luz a palavra Caritas. Depois, e por muito tempo, só se mostrava como caboclo, utilizando tanga de plumas e mais atributos dos pajés silvícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura de sua túnica primitiva, mas há anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não os veem, e quando a nossa sensibilidade e outros guias assinalam a sua presença, fuge no ar uma vibração azul e uma claridade de cor paira no ambiente. Certo? Então, esse é o texto desse ano de 2015 do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Muita coisa aqui para ler para vocês. Vamos fazer devagar, né? Só para que vocês entendam quem foi esta entidade, como se apresentou esta entidade, o que essa entidade fez no movimento da Umbanda lá em 1915, 1930 aí, ele previu uma guerra
falou o que ia acontecer na guerra, quem ia... Enfim, são muitas coisas que podem ser explicadas, mas só para vocês entenderem que hoje essa singela homenagem para ele, no Dia Nacional da Umbanda, é porque ele é o nosso pastor. Ele é a entidade maior, né, que retrouxe o culto já perdido. Embora nós não sigamos as tendas de da piedade, as filiais, nós temos a nossa própria raiz. A nossa raiz se difunde, né? A nossa raiz se assemelha, a nossa raiz se completa com a raiz do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? No terreiro dele não tinha tabaco, não tinha palma, não tinha guia de louça. Os médicos trabalhavam descalços ou com sapato, enfim. Já se falava de 7 linhas de Umbanda, como explicou aqui o Leal de Souza, né, que era um homem. O Leal de Souza era um homem incrédulo que foi até a sessão do Caboclo das Sete Encruzilhadas e quando viu o que ele viu, ele imediatamente já quis fazer parte daquilo. Também tem a história de um outro que fundou a casa de Xangô, que tomou uma pedrada lá, que depois eu conto para vocês. E antes, vamos aplaudir o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Salve o Caboclo das Sete Encruzilhadas.